E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Leonan, esse aqui é o canal Uma Baita Leitura e hoje eu vou falar um pouquinho sobre a saga do Wolverine volume 2. A saga do Wolverine tem sido para mim uma das melhores sagas no meu ponto de vista, né? E no meu gosto também. Isso porque a saga do Wolverine, ela é uma montanha-russa de acontecimentos. Você vai ver aqui cenas de luta embaixo d'água, perseguição com jatinho, ciborgues que conseguem ter sentimentos, muitas coisas, perseguições aí pela cidade e um monte de vilão aí simplesmente do nada. Cara, a saga do Wolverine é divertida. Ela tem uma pitada daquele humor dos anos 90, né? Apesar disso aqui ser mais ou menos ali. Não é dos anos 90, né? Saiu aqui nos anos 90, né? Pelo que eu vi aqui. Mas eu gosto desse humor, essas pitadas de humor que o Larry Hama vai acrescentando pouco a pouco, aquele humor meio Locademia de Polícia, né? Mas vamos falar aqui um pouquinho dessa edição. Então aqui a gente tem as primeiras páginas contando aí, na verdade terminando, né, a história, aquele primeiro arco, né, do primeiro volume com a Lady Lethal, né? Termina ali numa base, né? Na verdade vai ter ainda ali algumas 5, 6 páginas aí dessa luta final, e eu confesso que o primeiro volume foi legal assim, né? Mas essa parte da Lady Lethal eu acho que ela se estende até um pouco mais. Eu sabe, não achei que ficou tão legal, sabe? Ficou muito arrastado na minha opinião, mas é legal, ela termina ali numa base onde a gente vai ter ali o covil de alguns vilões ali, que eu particularmente não conhecia, né? Não sou um grande leitor do Wolverine, né? Isso daqui pra mim tem sido muito divertido, mas também tem sido uma porta de entrada muito boa, muito agradável. Então, a gente vê ali um tal de Pierce que parece ser o líder desses vilões ali, e ele, junto ali com alguns outros, né, vilões, acabam vendo ali que a Lady Lethal tá voltando aí, né? Ela e o Wolverine em um combate ali, depois acabam voltando pro presente, né? Eles que entraram aí em vórtices temporais aí doidos aí e foram viajando pelo tempo. Agora eles voltaram pro presente, e aí a gente vai vendo aí esse final aí dessa luta aí, finalmente, né, com a Lady Lethal. E o mais importante aqui é que no final dessa luta a gente acaba vendo ali que os planos desse inimigo ainda não estavam no final, né? Ainda tinha coisa aí mais que ele estava planejando aí para acabar com o Wolverine. E esse plano tinha ali um clone do Wolverine, né? Um sintético ali com um corpo totalmente sintético, com garras e ali uma cópia quase fiel aí. Só não é fiel porque não tem aí o adamante. E uma criança aí, que é uma outra espécie de ciborgue, né? Que tem uma bomba nela que pode explodir a qualquer momento, e ela é programada para poder explodir próximo do Wolverine. E o clone do Wolverine, a missão dele é guiar essa garota até o Wolverine, né? É chamar a atenção do Wolverine para que ela possa explodir o Wolverine. A missão dele é fazer com que a missão dela seja concluída. E aí finalmente começa aí essa revista, né? E aí daqui por diante é bem divertido e muito engraçado. A gente vai ter a Tempestade aí pelas ruas de Los Angeles aí, dando umas voltinhas, né? E procurando o Wolverine, né? Ela tá seguindo algumas pistas aí do paradeiro do Wolverine, vendo que algumas coisas aí, alguns boatos que estão acontecendo, levando o nome do Wolverine. Então ela vai pesquisando aí o Wolverine, né? E aí ela acaba em um beco aí de cheio desses caras desses seguranças de casa de apostas e cafetões aí e tal. E aí ela vai acabar sabendo ali e vendo ali um vídeo, porque ela vai conseguir fazer esses caras acabarem falando, e ela vai ver ali que um vídeo do Wolverine junto de uma criança assaltando aí essas casas de apostas e levando muito dinheiro, né? E ela vai perceber que tem algo diferente, né? E aí vai começar essa busca aí pelo Wolverine. Mas na verdade, no outro lado da cidade, o Wolverine tá chegando em Los Angeles agora, tá de boa ali, com as gatinhas dele e tudo mais, e não tá sabendo de nada. E aí a gente vai ver, já logo depois aí, que do outro lado da cidade, aquela garota lá do início, aquela ciborgue lá que o vilão criou, ela tá se consertando aí com o dinheiro que ela
começa a roubar aí desses assaltos aí que ela e o clone do Wolverine vem fazendo. E aí você descobre que ela tá fazendo isso para poder se hackear, né? Então a gente vai vendo aí que vai acabar descobrindo que um dos vilões lá que tava naquele covil e que criou a inteligência artificial dessa garotinha, ele acabou dando autonomia demais para essa ciborgue, né? E ela acabou conseguindo descobrir que ela pode mexer e consertar seus próprios circuitos, não só o dela, como também o do clone do Wolverine, que acaba despertando aí sentimentos pela garotinha. Ele acaba se apegando demais a ela, ele acaba querendo não só ser o guarda-costas, mas proteger ela de verdade, porque ele acaba tendo sentimentos por essa garotinha. Ele acaba se sentindo aí meio que um pai pra ela, né? Que essa garotinha acaba tendo um nome aí que é LCD e o clone do Wolverine é o Albert. E é uma das melhores coisas aqui, uma coisa muito engraçada, faz total diferença, é que essa garotinha ela vai falar igual o Cebolinha, né? Então ela troca a letra R pela letra L. Então ela não chama ele de Albert, ela chama ele de Albert. E tudo que ela vai falar é igualzinho o Cebolinha e fica muito engraçado, fica uma sacada bacana. Não sei por que quiseram inventar isso nessa época, mas ficou engraçado aqui na tradução. Então a gente vai acabar vendo o Wolverine encontrando aí o seu clone, né? Finalmente, ele e a Tempestade vão acabar conseguindo aí rastrear esse clone e o Wolverine vai ter o primeiro combate com ele. Vai ser ali num deck, meio que um pier, onde tá rolando meio que uma festa também, cheio de gente, e é engraçado, cara, esses momentos que eu acho bacana. O Wolverine em combate com ele e tudo mais, aí o Wolverine consegue passar as garras aí no estômago desse clone, aí começa a cair um monte de parafuso, um monte de coisa, e as pessoas estão paradas ali em choque, meio que em choque e surpreso olhando. Aí tem um cara, ele fala, tem alguma câmera aqui, isso aqui é uma filmagem de filme, eu já vi isso aí no programa do fulano de tal lá, e é assim que eles fazem. E aí fica muito engraçado, cara. É tipo aquele humor ali da Loucademia de Polícia. Pra quem viu, né? Todo mundo que viu Loucademia de Polícia sabe aquele estilo de humor meio pastelão, meio bobão assim, mas é que eu acho muito engraçado. Eu acho que é uma quebra aqui de ritmo, uma quebra de expectativa, sabe? Muito bacana, cara. E aí, todo momento, essa luta vai rolando, e no final eles vão vendo aí as coisas e eles vão comentando, isso daí não é sangue não, é extrato de tomate, não sei o que. E fica muito divertido, cara. É muito bacana esses momentos aí de humor. E aí a gente vai ver, né, o Wolverine finalmente dando uma surra aí nesse clone dele. Ele vai acabar vendo uma garotinha em perigos em um prédio em chamas, né, que é a LCD. Então o Wolverine vai entrar nesse prédio em chamas, vai correr pra salvar ela, vai abraçar ela pra fugir. Ela vai revelar que ela não é uma boa menina, que ela é uma ciborgue, que os planos dela eram explodir ele. Ela vai se arrepender, né? E o Wolverine mesmo assim vai falar que só sai dali com ela. Ele vai tentar salvar ela, ele vai tirar ela dali. A Tempestade tenta apagar um pouco esse fogo, né? Essas chamas que ficam meio que descontroladas. Mas assim mesmo, o Logan, ele abraça ela e tudo mais, e ela se arrepende, né? E ali, a partir desse momento, ela vai tentar controlar ali o sistema dela, ela vai tentar hackear ela mesma para poder tentar aí pausar essa explosão que ela ia acabar gerando, que o sistema dela ia acabar gerando, né? E aí a gente vai pegar igual esse filme de ação que fica cortando toda hora e mostrando, parece, sei lá, 5 minutos, 4, 3, 2, 1, e aí fica muito divertido, bacana pra caramba, até que ela consegue, né, pausar a explosão, né? E aí daí por diante a história já muda. De agora em diante nós vamos ver uma criança que quer ser criança, que descobriu que pode ter sentimentos, ela acaba se apegando ao Wolverine, o Wolverine também acaba se apegando a ela. Daí em diante a história, né, vai começar a ser outra. A gente vai entrar aí com a Jubileu, o Forge, né, a todo momento falando, essa daí não é uma criança, Wolverine, isso daí é um ciborgue. E a Jubileu cheia de ciúmes ali, porque o Wolverine começa a tratar a garotinha bem pra caramba, e a Jubileu e a LCD sempre discutindo também entre eles ali. E o clone do Wolverine ainda tá solta. E a LCD consegue se comunicar com ele através de ondas de rádio, né? Então ela começa a falar que o Wolverine não é ruim não, o Wolverine é bom e tudo mais, e pro Albert se curar, tá? Se cuidar também. E dali por diante, o Albert começa a se misturar lá, se envolver com aquela gangue lá do início da história, que a Tempestade tava procurando pelo Wolverine, né? Que é os cafetões e os seguranças de cafetões lá.
lá e de casa de aposta. E esses caras começam a se beneficiar um pouco dele, mas ele que na verdade acaba se beneficiando um pouco mais, porque ele entra em uma loja lá de informática para tentar pegar informações para a mente dele e tentar se hackear também, assim como a LCD fez. E daí por diante vai ficar nessa busca dele para encontrar a LCD, né? Aí ele vai acabar sabendo onde que a LCD tá e tudo mais. Ele vai pedir informação. A LCD vai falar pro Wolverine que o Albert, né, que é esse clone, tá atrás deles. Então, por algum motivo ali, o sinal diz que eles estão lá em cima do World Trade Center. Então, o Wolverine vai lá pra cima do World Trade Center com a menina. Aí, quando chegar lá, o Albert tá passando em cima de um caça que ele roubou, um caça furtivo. E ele vai pra cima desse caça furtivo pra atropelar. Ele atropela o Wolverine e a garota. E aí eles caem embaixo, caem no rio. Cara, é uma loucura demais essa história. Por isso que ela é muito divertida. Por isso que tem sido aqui a minha saga preferida. Porque acho que aqui o Larry Hama, ele não tem medo de fazer essas loucuras que, sabe, de transformar em uma fantasia, sei lá, uma coisa que sem sair do que a gente gosta, né? Que é a ação, que é essas lutas aí implacáveis do Wolverine. E é uma loucura que, para quem gosta de quadrinho, não vai achar uma coisa ruim nem nada. Porque para quem vê filme e lê quadrinho, gosta de fantasia, gosta de super-heróis, quer mais ver isso mesmo. Eu acho que nas outras sagas, e também tem muito a ver com o tempo, tem muito a ver com o gosto de super-herói e tudo mais, né? Elas são um pouco mais contidas, um pouco mais pé no chão. E pode ser que dos próximos volumes em diante, essa saga também comece a ficar um pouco mais contida também, né? Talvez seja só nesse volume aqui, onde as coisas, onde haja esse tipo de montanha-russa doido, né? Que a gente vai vendo aqui. E, poxa, isso aqui, cara, é um prato cheio pra quem gosta aí de Wolverine, pra quem gosta de se divertir lendo um quadrinho, e tem sido maravilhoso. Então é isso. A saga do Wolverine tem sido essa montanha-russa boa, né? De bons acontecimentos pra mim. É muito prazeroso fazer essa leitura aqui. Ainda bem que eu deixei acumular, porque assim eu posso continuar e manter esse ritmo, porque é ruim quando você vai lendo alguma coisa e você vai gostando, mas você tem que parar porque depois porque acaba, né? E você tem que esperar chegar o próximo volume e tal, e depois dar aquela quebrada de ritmo, né? Quando você acumula, não, né? Pelo menos pra mim, eu gosto assim. Eu prefiro acumular um pouquinho, porque quando acaba sendo interessante, né? A gente continua naquele ritmo ali, naquela expectativa, né? Legal. E é isso então, pessoal. Saga do Wolverine. Qual é a sua saga preferida? Comenta aqui embaixo aqui pra eu saber. Vejo vocês no próximo vídeo. Até a próxima. Valeu. Tchau.